Alô, vamos entrar agora no 10º episódio da nossa jornada. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar da dupla relacionada à educação, o educador e o educando. E vamos então ver como funcionam esses dois personagens diante da educação, que a gente já viu que tem grande importância na vida do ser humano, não é? Vamos ver aqui como é que isso vai nos ajudar no sentido de mostrar a relação do educador com a educação, com todo o processo de evolução do homem, porque ele está envolvido nisso tudo, não é? O educador está envolvido naquilo tudo que está acontecendo à nossa volta, diante da família do educador, do educando, tudo isso está na jornada do educador e do educando. O processo educacional, ele envolve, então, as figuras do educador e do educando. Cada um tem a sua importância. Um vai ensinar, outro vai aprender, e os dois vão compartilhando, porque o educando, ele não é uma tábula rasa. Ele também participa desse processo de compartilhamento de ideias. E o educador tem que ser aquela pessoa que realmente tem aquele carisma de buscar, de ter empatia com o educando, né? Para que ele possa extrair o máximo do potencial daquela pessoa que está querendo aprender, mas que também tem muita coisa para dar. Então, o educador de hoje, amanhã, vai ser o educando. Ontem ele foi o educando, hoje ele é educador. Amanhã ele vai ser outra vez educador, outra vez educando, e esses papéis vão se revezando. O educador de hoje, amanhã pode ser educador. O educando de hoje, amanhã vai ser o educador. O educador sempre vai estar sendo educando, né? Então, o movimento cíclico dessa lei do progresso mostra que, na maioria dos casos, os espíritos precisam passar, de tempos em tempos, por uma orientação, muitas vezes semelhante à das vidas anteriores. O educador vem sendo, então, o estimulador desse desenvolvimento das potencialidades do educando. Ele vai receber aquele educando ainda com muitas pedrinhas para burilar. Não é, talvez hoje, não temos uma pedra bruta muito inteira, mas já temos alguns burilamentos. Mas no limite daquilo que é o papel do educador, pai, professor, são figuras de educadores, né? E vão estar sempre com um burilamentozinho para dar um contorno na performance daquele educando. Então, o educando e o educador são criaturas que são perfectíveis. Todos os dois estão em processo de evolução para chegarmos à perfeição, mas, enquanto está educando, o educador também aprende, porque ele precisa ter esse ritmo interativo, está sempre perguntando aos alunos se querem ajudar, se tem alguma coisa para complementar, né? E os alunos se animam, eles ficam animados quando podem colaborar, em qualquer idade. Seja qualquer idade que o aluno estiver ali sentadinho para receber educação, para receber uma instrução, é sempre o papel do educando. Ele gosta de interagir, ele gosta que o educador pergunte a ele, que ele possa dar a opinião também dele. A diferença é que níveis de aprendizado eles acontecem, porque você vê numa turma, nem todos estão no mesmo nível de evolução. Então, sempre vai ter a heterogeneidade entre os espíritos num mesmo grupo de educandos. E aí, a tarefa do educador, ajudar a encontrar, o educando encontrar a si mesmo a solução dos problemas, por ele mesmo. O educador não dá a resposta certa. Ele vai buscando
o raciocínio. Ele vai estimulando a que o educando raciocine por si mesmo. E aí ele vai achar a solução dos problemas. Isso vai enriquecer, isso vai motivar o educando. Opa, achei a solução. E aí, não é aquela coisa pronta. Professor, 2 mais 2, são 4. Ele não tem graça, né? Então, o educador ele não está obrigado a dar nenhum. É, é, vamos dar assim, a dar nenhuma deixa para o aluno, né? Ele não está obrigado a dar deixa, ele não tem que dar o peixe, ele tem que ensinar a pescar. Aquela célebre ditado, né? Não dá o peixe a ninguém, ensine a pescar, porque assim ele nunca morre de fome. Então, o educador não é obrigado a dar o peixe. Ele vai fazer o parto das ideias. Olha que figura interessante. Parto das ideias. Com respeito, com sensibilidade, com conhecimento, ele começa a tirar dos alunos a ideia para que ele possa chegar à resposta. Isso é a função muito delicada do educador. Ele tem que ter um carisma, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para fazer esse parto de ideias. Imagina, é um obstetra da educação, um obstetra que vai retirar a ideia do potencial daquele aluno. E aí tem outros que vão trazer outras ideias. Então, é uma sala cheia de novos bebês aparecendo, novas ideias, novas ideias, novas ideias, a partir, de repente, de um tema só. O educando, ele precisa ser conscientizado disso. Ele é livre para agir, ele é livre para escolher a resposta que ele vai dar. Ele vai buscar no acervo dele, ele vai buscar aquilo que tem dentro dele para responder, para poder ver que ideiazinha vai vir à tona, o que vai nascer de dentro dele. Aquilo que foi semeado nas vidas passadas, está tudo ali, em germe, para começar a brotar a partir do estímulo do educador. Mas ele precisa saber que essa liberdade também traz responsabilidade. Então, se ele vai buscar a ideia dentro dele, ele tem que também raciocinar. Essa ideia está vindo aqui minha tona. Pode ser. Ele tem que ter o raciocínio para dizer se vai encaixar, se não vai encaixar, naquilo que ele realmente tem que responder. Porque tudo que ele fizer vai gerar consequências. Não se pode transferir para os outros a responsabilidade daquilo que você está falando, daquilo que você tem de ideia. Aquela ideia que nasceu de você não é responsabilidade do vizinho. É igual a mãe que tem um filho, pega o filho e bota a responsabilidade do vizinho de ter tido aquele filho. Não pode. Foi ela que teve o parto. Então, se você está tendo a sua ideia, você vai botar agora o problema na mão do outro para responsabilizar os outros? Não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que saber assumir sua responsabilidade naquilo que você escolheu fazer, dizer, pensar, né? Agir com consciência. O educando deve assumir o seu papel no mundo. E ele tem um papel espetacular. Como é que ele vai assumir isso? Comandando o seu próprio processo educacional. Ele tem que dar ciência para ele mesmo daquilo que está acontecendo dentro dele, daquilo que ele está aprendendo, daquilo que ele está resolvendo, as ideias que ele está tendo, mesmo que ele esteja em grupo, mesmo que ele esteja com várias pessoas, a ideia dele vai estar ali presente, está mostrando a individualidade dele. E cabe a ele concluir sua própria criação. Rui Barbosa dizia isso. Cabe a cada pessoa concluir sua própria criação. Não adianta, no meio do caminho, a mamãe querer mudar o narizinho da criança, não vai poder. Mas quando ele vem com a criança no colo, o que acontece? A criação está dentro dele, então ele tem que concluir. Ele tem que acabar, tem que fazer a performance toda para o bebê nascer.
E é isso que acontece com o educando. Ah, vou dizer só uma palavra, mas não tenho ideia toda. Então vamos pensar mais um pouco para vir a ideia mais completa. E aí, superada essa fase dessa responsabilidade doméstica, né? Ultrapassando a formação escolar, o indivíduo vai entrar em posse definitiva de si mesmo. Já superou aquela fase da educação dos pais, já entrou num processo de equilíbrio para ganhar uma individualidade, já passou aquele processo inicial da escolaridade. Agora ele entra no processo de definição de si mesmo. O espírito é perfectível, é dotado de conhecimentos, de vivências, ele é herdeiro de si mesmo e ele traz do passado uma bagagem muito expressiva. Se não pode aflorar ainda naquele momento, aquela bagagem toda vai ficar ali, latente, adormecida, velada, mas nunca se perde nada de que somos adotados em vidas anteriores. O que for importante, mas às vezes não é revelado no mesmo momento, vai aparecer lá na frente, naquela vozinha da consciência, aquela intuição. Ah, tá vindo uma ideia aqui, eu vou botar em prática. Isso vai nortear o tempo todo os passos do espírito enquanto ele está aqui no corpo físico, porque ele não pode acessar toda a memória dele. O corpo físico, ele tem um impedimento, ele gera um impedimento para ir ao acesso do espírito, mas a consciência está ali presente, toda hora trazendo pedaços da consciência. O espírito, então, ele necessita reformular conceitos, resgatar valores, retificar caminhos, realinhar energias. Olha a responsabilidade do espírito no trânsito do processo reencarnatório. Restaurar projetos, solucionar pendências. E aí? Se ele necessita disso tudo e ele tem um caminho para seguir, qual é o papel dele? Ele vai ser levado a encontrar pessoas semelhantes, na condição de amigos ou adversários, na condição de afins ou contrários, de simpático ou antipático, fraterno ou indiferente. Isso é o que ele encontra no processo reencarnatório, para estimular toda essa necessidade que ele tem, no sentido de realmente fazer com que ele consiga agora, sem que ele espere, induzir ao mesmo chão, encarar o mesmo cenário, buscar a mesma atividade profissional do passado. E às vezes tem aquela sensação do déjà vu. Não sei o que aconteceu, mas isso parece que já aconteceu comigo. Então, a encarnação é dada para o progresso do espírito, para a sua melhoria, para o seu aperfeiçoamento, para a sua educação. Para essa finalidade, nada melhor do que acompanharmos a nossa evolução com o ensinamento do Evangelho. O grande ensinamento do Evangelho é: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Por isso, nosso papel de educando durante todo o processo educacional. A verdade que liberta. A verdade acerca de si mesmo, o autoconhecimento, é indispensável para que possa levar o processo educacional do indivíduo para um caminho positivo, se eu sou o responsável, se eu sou o educador, e o indivíduo conduzir o caminho dele também, individualmente, com a sua própria incursão de verdades e processos de vivências do passado, ele mesmo vai poder dar esse encaminhamento nesse processo educacional. Quando ele está liberto, quando ele tem esse processo livre de consciência, ele não se deixa mais influenciar pelo outro. Ele não se deixa envolver facilmente. Ele está livre. Ele consegue viver num mundo que tem um monte de turbulência, de influenciações, sem chegar a ponto de perder a individualidade dele. Ele não se deixa mais pegar pelos apelos do mundo. Não
Não tem como. Passa a conduzir-se por si mesmo. E quando ele está liberto, é aquele que superou o mal que ainda existia nele mesmo. Acabou. Estou livre. Olha que coisa boa, né? Ele sabe que existia, ele não conseguia evitar, mas ele agora já consegue ver que existe ainda lá fora, mas ele já superou. Ele, por imperfeito ainda tem um processo de imperfeição. Ele sabia que fazia imperfeito porque ele era imperfeito. Mas agora, ele liberta, ele pode ir ele mesmo aparando as arestas, burilando a pedra bruta que o educador começou no início da vida dele. Ele agora controla orgulho, egoísmo. Ele pode se mostrar mais humilde, resignado, confiante, agradecido daquilo tudo que ele está passando. Ele não se queixa, ele não é mais vítima. Ele sabe que ele tem a parte dele para cumprir, mas não fica chorando, choramingando, se vitimizando mais. Então, ao educador, vai competir o quê? Conhecer as leis da reencarnação para entender aquele indivíduo que tem uma bagagem, que traz, que não é uma tábula rasa, que traz uma bagagem ótima, penetrar nessas incursões das vidas anteriores, buscando sinais no educando que ele traz de dentro dele, potenciais. Eu vou penetrando na reencarnação dele e vou aplicar essas leis da reencarnação de uma forma conveniente, podendo aproveitar ao máximo aquele grupo de pessoas que estão ávidos para maior conhecimento. Somente essas leis da reencarnação conseguem trazer a explicação de enigmas que nós, dentro do processo educativo, encontramos, nos defrontamos, enquanto educador e enquanto educando. O educador, nesse processo educativo, ele encontra uma porção de processos intrincados que ele não sabe explicar. Mas se ele entende a lei da reencarnação, ele vai saber explicar. Isso tem, então, um processo de modificar. E é isso que faz com que as técnicas e as experiências de educação foram se modificando. Explica isso, porque eu preciso dessa explicação. Isso aqui já não funciona mais nesse momento de evolução, então vamos começar a mudar. Então a Joana de Ângeles diz que se eu não consigo entender esses enigmas todos desse processo educativo, eu não vou modificar minhas técnicas de educação, nem dentro da minha casa, nem dentro do meu trabalho, nem dentro da minha profissão. Eu preciso mudar a minha forma. Não é que dizer, ai, meu tempo. No meu tempo, fazia isso, isso e isso. Mas aquele tempo está lá atrás. Hoje, coisas novas acontecem. Então, eu preciso avançar também. Eu preciso mudar. Eu preciso renovar as minhas experiências. O que dificulta o trabalho do educador? Enquanto ele ficar na perspectiva estreita de que só existe uma existência, o que vai acontecer? O processo educacional fica limitado. Os recursos tradicionais que ele quer começar a usar já não tem mais, não está mais aí à disposição. A tarefa se torna minimizada, não tem mais motivação. E com isso, o que acontece? Olha só, professor desanimado, abatido pela mudança de hábitos, fica achando que ele está sozinho no mundo. Muitas vezes, ele descobre que não tem mais sentido o compromisso dele e abandona o trabalho. Ele vai se entregar a outras atividades que vão dar menos satisfação pessoal, podendo dar até retorno financeiro, mas a sua vocação, aquela que ele se entregou tanto, acaba. Porque ele não se liga nesse processo evolutivo. E é isso que nós precisamos, todos os profissionais, em todas as áreas,
precisam estar sempre ligados a esse processo evolutivo. As coisas não podem ser mais como eram lá na Idade Média. Claro que não pode. Imagina, ainda botar o aluno de castigo no milho, né? Com aquele negócio da orelha de burro na cabeça. Não existe isso. Palmatória. Não existe mais isso. É estímulo ao potencial do aluno para ele se sentir livre, para tirar essas ideias de dentro dele. Esse parto tão bonito, tão criativo, que o educador pode concluir na sala de aula. Então, só a ideia da reencarnação, acompanhada do entendimento sobre o comportamento humano, estudando alunos, vão manter a chama desse entusiasmo, da responsabilidade assumida lá atrás. E aí sim, o educador vai poder trabalhar o processo de transformação, no progresso daquele que está ali, carente de uma visão nova de mundo e de si mesmos. É muito importante isso. Aqui eu tenho um quadro de 2 caminhos. Aprendizado centrado no professor. O professor trazendo conhecimento, experiência e largando tudo em cima dos alunos. Ponto. Aluno passivo, aluno só absorvendo. Aqui, o aprendizado centrado no aluno. Olha só o movimento. As experiências, os conhecimentos, as crenças estão diluídas entre o professor e os estudantes. E os estudantes trabalhando tanto individualmente como em grupos. Essa é a educação, esse é o aprendizado centrado no aluno. E isso é importante. Por quê? Porque diversifica as ideias. Imagina quantos partos vão sair aqui. Muito mais. Aqui não sai parto nenhum. Aqui do lado do professor, centrado no professor, só o professor tem filhinhos de ideia, né? E aí? Chega uma hora que ele não tem mais também recurso. Porque ele não é com tanta sabedoria assim que possa trazer recurso a vida inteira. Mas aqui não. Aqui tem vários cérebros funcionando, várias ideias, várias mentes de cronologias diferentes. Olha a riqueza desse trabalho centrado no aluno. Então, vamos botar você que é educador, ou pode não ser o educador profissional, mas todos nós temos uma facetinha de educador na vida, não é? Muitas vezes a gente tem uma pessoa trabalhando conosco e que você vai ajudar para ela aprender alguma coisa. Você está sendo educador. Se você tem uma criança que está na tua vida, que você não é professor, mas você é pai, você é mãe, você muitas vezes é avó, tá, precisa tomar conta do neto, nós passamos sempre, em algum momento da vida a gente passa pelo papel de educador. E lembra sempre disso, que quem está nas suas mãos para ser educado, para ser acompanhado, para ser estimulado, não é uma tábua rasa. Tem potenciais brilhantes ali, que precisam ser aperfeiçoados, mas aproveitados. Isso é que é a ideia, aproveitar as ideias daquela criatura que está em formação e que você está sendo aquele elemento de estímulo dessa formação. Isso não tem preço. Ser esta pessoa que movimenta a formação do outro não tem preço. É muito rico. Então não desanime, modifique sua postura, procure a modernização sem necessariamente se perder essa questão do dia a dia, do cara a cara com o aluno, com o professor. Isso é importante. Bom, no nosso 10º episódio, então, nós falamos sobre o nosso papel dia a dia, compartilhando ideias, compartilhando sabedoria. E aí, aquele que está com algumas coisas bem sabidas dentro, mas está escondendo, está fugindo daquela ideia do evangelho. Não coloques a luz embaixo do alqueire. Vamos tirar essa luz para fora. Vamos mostrar também que todos nós podemos colaborar com essa semeadura desse grande parto de ideias que a humanidade pode trazer para nós. Vamos juntos trabalhar nisso, tá? Fiquem bem. E não esqueçam, coloquem as suas observações, tá bom?
Estou aguardando.